Olá, turma! Bom dia! Espero que vejam meu vídeo agora, pela manhã. Bom dia, mas para quem só pode ver à tarde, boa tarde. Mas para aqueles que só podem realmente ver à noite, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando e está sem essa disponibilidade de estar com o aparelho em mão ou estar sozinho, boa noite, certo? Vi a atividade de vocês, passei, corrigi, passei também na plataforma, também dei o visto, né? E que Deus abençoe mais esse dia. Mais tarde estarei colocando o horário, que vai ser nossa aula amanhã, como vocês já sabem qual é o horário, mas eu estarei disponibilizando qual conteúdo, qual material vocês vão estar utilizando. E desde já também já quero começar esse vídeo dizendo para vocês materiais ao lado de vocês, certo? Todo material, deixa a bolsinha lá do lado de vocês, deixa a garrafinha de água, porque isso vocês podem estar fazendo também até nas videoaulas. Pegou, sentou para fazer a atividade, já está lá com o seu material disponível para que o que você venha precisar esteja lá, certo? Então, eu quero que agora vocês peguem o livro de produção de texto. Hoje nós também vamos trabalhar um gênero textual muito legal, certo? Livro de produção de texto é o nosso último conteúdo da segunda unidade. Então, eu quero que vocês estejam em mãos com o livro de produção de texto, que hoje nós vamos trabalhar um gênero textual, que vai ser o quê? Notícia de jornal. Onde que vocês vão encontrar esse conteúdo? Lá no livro de produção de texto, na página 31, certo? Quero que vocês abram o livro de produção de texto de vocês na página 31. Qual livro vocês vão estar pegando? O livro de produção de texto, certo? Vocês sabem que hoje o que nós mais estamos vivenciando são notícias de jornal. E essas notícias de jornal, a gente não tem acesso só na televisão. Você liga o rádio, você também tem notícias, né? Você pega o jornal, como eu falei para vocês, o jornal escrito, o jornal manual, o jornal que as pessoas entregam, também tem notícias. Mas vocês sabem também, como estamos usando muito as redes sociais, vocês sabem que a gente clica lá no Face, tem notícias, né? Vai para o Instagram, tem notícias. Vai para o Twitter, tem notícia. Para qualquer espaço que você vá, você vai ser direcionado ao quê? Notícias. Notícias de jornal. Porque também nós estamos vivenciando o mundo, vivenciando um novo mundo, que eu digo como? Um novo mundo que está, desculpa, bombardeado de notícias. E quais são essas notícias que mais divulga? No nosso país são duas, mas no mundo é uma. No mundo é o coronavírus, é o que está circulando nas redes de notícias de jornal. No nosso país são dois, é político e o coronavírus, não é verdade? Acredito que se vocês não acompanham, mas os adultos acompanham e vê que no nosso país é isso, né? E voltando lá para o nosso livro. Vamos voltar para o conteúdo que está também, o que estávamos falando faz parte. Mas aqui, ó, notícia de jornal, né? E vocês veem que abaixo nós temos um texto. Então, esse jornal trouxe uma notícia. O nome desse jornal é o quê? Jornal Construir, né? A gente sabe que cada jornal tem a Rede Globo, Band, SBT, Record, né? Band News e assim vai. Esse jornal se chama-se o quê? O Jornal Construir. E esse Jornal Construir, ele traz uma reportagem, ele traz uma notícia. E qual é essa notícia? É de uma senhora que ela resgatou um animalzinho que estava machucado, né? Eu acho muito bonito isso quando fala de animais, né? Resgatava, ou seja, ela andava pela praia quando viu, e essa ação que ela praticou se tornou uma notícia de jornal. Essa ação que foi praticada por essa mulher se tornou uma notícia de jornal, ou seja,
Foi algo que ela trabalhou para aquilo ali virar notícia? Ela fez assim, como é que se diz? Uma pesquisa, ou seja, ela fez uma encenação? Não. Ela fez uma ação que foi praticada por essa pessoa, onde esta ação virou o quê? Virou uma notícia de jornal, certo? Quando vocês for ler essa parte, vocês vão compreender o que essa senhora fez. E agora vamos lá. As notícias de jornal. Qual é o objetivo que tem uma notícia de jornal? O primeiro objetivo que tem é divulgar, trazer informação, não é isso? Então vamos ler. Informar, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva a respeito dos acontecimentos relevantes da sociedade. Ou seja, qual é o objetivo de uma notícia de jornal? É relatar algo, é fazer com que algo seja divulgado para o conhecimento da população. Só que como acontece isso? Isso tem que ser de uma forma clara. O que é ser de uma forma clara? De uma forma que todas as pessoas que vejam e que ouçam possam entender o que está sendo repassado, para que as pessoas entendam com esclarecimento. Por isso ela tem que ser clara e objetiva. Entenderam? Notícia de jornal geralmente apresenta a seguinte estrutura, ou seja, quando ela vai para se tornar uma notícia, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma organização para que ela possa ser exposta para toda a sociedade tomar conhecimento. Eu não posso simplesmente chegar de qualquer jeito e jogar, não. Eu tenho que cronometrar, eu tenho que organizar para que ela possa ser repassada, porque ela só vai ser repassada com clareza e objetividade se ela for uma coisa, e só vai poder transparecer transparência se ela for organizada. É por isso que ela tem que ser clara e objetiva, mas para ela ser clara e objetiva, ela tem que primeiro passar por esse processo. E quais são esses processos? Aí vocês vão lá na página 32, que vai dizer que é o seguinte: ela tem que ter um título, ela tem que ter uma manchete, né? Ela tem que ter uma manchete, ou seja, nós estamos vivenciando casos que eu acredito que vocês, por serem muito inteligentes, vocês estão acompanhando um acontecimento que aconteceu na Recife, onde abalou todo mundo, né? Foi o caso do menino Miguel, não é isso? Então virou uma notícia de jornal, triste, mas virou. Mas ela tem que ser estruturada para ela poder ser repassada, não é isso? Não poderia ser jogada de qualquer forma, né? Então ela tinha que ser estruturada para poder ela ser repassada. Então o que aconteceu? Teve um título, qual foi o título? A morte do Miguel, né? Então virou uma manchete. Depois ela tem que ter um título auxiliar, uma legenda, uma rápida explicação dessa manchete, a fim de torná-la mais atrativa. Infelizmente não tornou atrativa, mas ela teve que ter o quê? Ela teve que ter uma explicação clara para que ela tomasse a atenção da sociedade, para que a sociedade se comovesse com essa notícia, né? Então ela tem que ter um título, né? E todo mundo sabe qual foi o título que teve, né? Que ela levou o menino até o elevador. Então isso aí se tornou um título não um título, tornou-se uma mensagem, aonde daí o título foi o quê? Que o menino foi no elevador sozinho, ficou no elevador sozinho, aconteceu aquilo. Então, líder, trata-se do primeiro parágrafo do texto que fornece as primeiras informações a respeito da notícia. Por que a Pro está colocando isso? Para que fique uma coisa mais clara e atual, né? Então, teve que ter o quê? Ela teve também o que essa notícia? Ela trata-se o primeiro parágrafo, como eu falei para vocês, não é? Tem textos que são feitos por parágrafo, não é isso? Então, o primeiro parágrafo do texto fornece as primeiras informações. Então, no primeiro parágrafo dessa manchete, desse texto, ele tem que ser claro, ele tem que ser uma publicação clara. Como eu disse, sempre com o objetivo de atrair o leitor.
certo? Depois tem o corpo, né? Tem o corpo, a estrutura da história, né? A estrutura. E como é que se dá isso aí? É a notícia de fato, onde são encontradas as informações de maneira detalhada, né? Então, esse corpo dessa notícia, ele vai trazer toda a estrutura, toda a história detalhada do fato ocorrido que virou uma notícia, certo? Então, como nós vimos, notícia de jornal, geralmente ela tem que apresentar uma estrutura. E nessa estrutura, ela se destaca 4 tópicos para que ela tenha essa estrutura. E quais são esses 4 tópicos? A manchete, não é? A manchete, que é o título da notícia. O título auxiliar, não é? Que é uma rápida, uma manchete, é algo que vai tornar uma frase uma grande ou uma pequena frase onde vai tornar essa notícia atrativa, não é? Um tópico forte dessa notícia, o líder, que é o primeiro parágrafo, onde ele foca a notícia. Esse primeiro parágrafo, ele faz o quê? Ele ajuda esse título auxiliar. Esse primeiro parágrafo, ele vem para deixar esse título mais forte, mais atrativo ao leitor. E depois vem o corpo dessa notícia, onde ele vai expor, explicar, explanar cada detalhe da notícia que está sendo divulgada. Ok? Deu para entender? Então vamos. Por visar apenas informar ocorrências, não é permitido que sejam expressas opiniões a respeito do fato. Lembrando que quem está redigindo essa história, ele não pode dar opinião. Ele tem que detalhar a história, a notícia, da forma que ela ocorre, porém não pode dar sua opinião. Ah, minha opinião eu vou colocar aqui. Não. Essa notícia ela tem que ser relatada de acordo com os fatos ocorridos. Vai ter a manchete, vai ter o título, vai ter o líder, vai ter o corpo, mas o jornal ele não pode expor, colocar a sua opinião. Ele tem que expor a notícia na íntegra, certo? Expor sua opinião a respeito do fato. Tais ocorrências não podem sofrer manipulação, quer dizer, alteração. Ah, eu tô com a notícia aqui, eu vou alterar, vou colocar alguma coisinha. Não, ela tem que ser, volta novamente, ela tem que ser relatada dentro do fato ocorrido. Eu não posso, porque eu estou publicando a matéria, colocar minha opinião, alterar ou diminuir. Os fatos, ele tem que ser colocado, relatado diante dos fatos ocorridos, certo? Nem permitir interpretações diversas para a mesma situação. Não é porque eu estou relatando que eu vou interpretar do meu jeito. Não, isso também não pode ocorrer. Porque isso, se acontecer, a pessoa que está sendo propagada naquela notícia, ela pode até processar. Porque ela vai saber que você está alterando as informações. Normalmente, os jornais são divididos em partes diversas, chamadas de cadernos, que agregam assuntos do mesmo tema. Por exemplo, políticas, diversão, economia, esporte, etc. No caso de jornais de baixo custo, existem seções em vez de caderno. Isso quando se trata daquele jornal de papel, jornal que as pessoas recebem, eles veem mais informações. E também os jornais televisionados, eles não ficam só com a mesma informação, eles enfocam naquela informação, mas eles trazem também outros tipos de informações. Além de jornais, as notícias são publicadas em outros veículos de comunicação. Como eu disse para vocês, rádio, né? Não é só a televisão que vai trazer os jornais, que vai trazer essas informações. Também elas podem ser publicadas em revistas, em telejornais, em programas de rádio. Aquela coisa que eu falei, né? As notícias, elas não só vão vir nos jornais, elas podem vir no telefone, no celular. A gente sabe que a tecnologia ela está muito avançada.
né? E a gente sabe que o radinho, que a gente pensa que ele ainda não existe, que ele não traz informações, ele traz sim. O rádio, ele é uma fonte de informação muito antiga, viu? Ele já existia há muitos tempos atrás. Desde a época do meu avô, eu me lembro que meu avô tinha um rádio bem grande, tinha um rádio pequenininho. Ele também é um veículo de informação. Não pense que nós só vamos ter informações diante das tecnologias atuais, não. Eu só vou ter informação pelo celular ou pela televisão, só vou ter o jornal. Não. Vocês sabiam que até por esse radinho aqui, tem pessoas que assistem jogo? E eu acredito que ainda assistem. Vai passando, ele vai como, que ele vai assistir, ele não está vendo? Ouvindo. O jornal, o rádio, ele é um meio de comunicação para você ouvir. Você não vê, mas você pode ouvir e ele traz informações claras, viu? Não é só o celular, o computador, a televisão, não. Eles também trazem informações. E o nosso para casa, gente, ele será hoje no nosso livro de produção de texto. Qual a página, Prof. Cláudio, que nós vamos estar fazendo? Vocês vão estar fazendo a página 32 e 33 e 34. Na página 32, desculpa, gente, ele vai ser até o terceiro. São todas respostas pessoais. Vocês vão ter que conversar com alguém para fazer. Já na página 33, vocês vão ter duas notícias. Primeira notícia, segunda notícia. E vocês vão responder de acordo com essas duas imagens. São 3 páginas, mas são poucos conteúdos. E na última página, vamos lá trabalhar agora realmente nossa produção. Vamos produzir, porque vocês são capazes. Procure lembrar de uma ocorrência em sua cidade, em seu bairro ou na sua e publique-o abaixo como uma notícia, seguindo a estrutura que preferir. Você pode ilustrar o fato ou desenhar a imagem, certo? Essa aqui você vai ou ilustrar ou desenhar, ó. Procure lembrar de uma notícia. Nós temos muita notícia. Eu quero que vocês caprichem, gente, nessa notícia que está acontecendo, do coronavírus. É isso que eu quero que vocês façam aqui. Que vocês publiquem algo sobre isso, certo? Ok? Então, qual é a página para casa, quarto ano? 32 até a página 34. Certo? Então, bom estudo, boa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando para que eu possa auxiliar vocês, principalmente aqui na página 33. Se tiver dúvida, gente, me chame para que eu possa tirar a dúvida de vocês e vocês conseguir responder aqui, porque a única página mais difícil que vai ter é a página 33. Beijo e até a próxima aula.